Atlético deve vender dois jogadores, Ronaldo e Gabriel Baralhas, dois caras assim, muito emblemáticos para a torcida do Atlético, né? E quando eu vejo esses caras saindo, eu fico pensando, quem no Atlético hoje, Ana, tem assim a relevância que este e outros tiveram, sabe? Que o torcedor do Atlético olha e vê, fala, nossa, aquele cara ali é o nosso, né? O nosso Ronaldo, é o nosso Baralhas. Entre esse elenco que ficou, você vê alguém nessa característica? O Atlético teve tantos jogadores assim, né, simbólicos nesses últimos anos, Baralhas, Ronaldo, Marlon Freitas, Luiz Fernando, né? Todos os caras assim que davam um peso, né, ao Atlético. E agora, Ana, tem quem? Caramba, Joeli, agora você apertou, né? Essa aí ficou difícil, mas o Atlético viveu momentos emblemáticos. Aquela Sul-Americana, Copa do Brasil, foi para marcar história. A retomada em 2023 do acesso, mais uma história sensacional. Quando você disputa a Série A, acaba que o elenco fica bem visado. Mas hoje, olhando assim, eu não consigo destacar ninguém, Gerli. Infelizmente. Acho que são nomes esquecíveis na memória. Daqui 2 anos, se você me perguntar do elenco de 2025, eu vou ratear para te responder. Quem que era o lateral direito? Aí eu vou parar para pensar, nossa, quem que foram tantos, né? Eu lembro que foram muitos, mas eu não vou saber responder. O 10 do Atlético de 2025, eu vou lembrar que era um menino, mas qual menino? Ele vem emprestado do Atlético Mineiro, mas eu não tenho certeza. E a mesma coisa do ataque. Eu vi o Lelê podendo ser esse nome, mas acabou não ficando. E essa não permanência do Lelê pode tirar essa. Acho que nem aconteceu, né? A sinergia, essa conexão. Poderia acontecer. Mas como ele não fica, não, não tem ninguém. O Yuri vai depender do que ele apresentar em 2026. E falando em Yuri, Gerli, o Patrick, o nosso querido Patrick, o Alisson, nos informou aqui, o Atlético acabou perdendo nos pênaltis para o Botafogo, 9-8, e justamente o Yuri perdeu a última cobrança. 1-1, né, no tempo normal, e 9-8 para o Botafogo nas cobranças de pênalti. O Atlético está eliminado da Supercopa Capital Sub-17, que está sendo disputada na cidade de Brasília. E você, torcedor atleticano, pode deixar aqui nas nossas mensagens quem é esse cara referencial do Atlético hoje. Nós falamos aqui recentemente de Ronaldo, Baralhas, Marlon Freitas, Luiz Fernando, o Elton Rato, né, lá no tempo dele também ele era um cara, o Shailon, né, o Shailon também foi referencial do Atlético. Não foi nesses 2 últimos anos, mas houve momentos em que o Shailon também foi este referencial do Atlético. E hoje, quem é esse cara, né? Para você olhar assim, um cara que dá peso ao time do Atlético. Eu até acho que o Atlético tem alguns jogadores interessantes, tecnicamente. O goleiro Paulo Vitor, foi um cara que fez uma Série B muito boa. O Adriano, zagueiro, é um cara que se impõe muito. Quem fez uma Série B muito boa também, o Ronald, né? A gente não sabe se ele volta, né? Mas ele fez uma Série B boa, o Lelê fez uma Série B boa, mas eu concordo com a Ana que nenhum está no padrão desses que nós citamos, nenhum destes. Nem o Paulo Vitor, nem o Adriano, nem o Ronald, nem o Lelê, enfim. Então o Atlético, ele é carente dessa situação hoje, né? O Atlético, assim, o Atlético tinha um time bom com alguns caras diferenciados. Hoje o Atlético tem um time comum, né, Ana? Se a gente for olhar o Atlético, ele é muito comum. O time do Atlético hoje é um time muito comum. Se você pega na Série B, vamos supor, o Atlético vai jogar, vamos pegar uma cidade aí, o Juventude caiu, o Atlético vai jogar contra o Caxias, contra o Juventude lá em Caxias. Quem no elenco do Atlético, a imprensa lá de Caxias, nossa, que cara bom aquele ali, né? Sempre quis ele jogando aqui no Juventude. Talvez ninguém, né? Então, Ninguém. para mim, falta referencial técnico esse time do Atlético, sabe? Os bons jogadores, a gente precisa deles, mas você precisa dos caras diferenciados. Você não vê um time ganhar nada sem ter os caras que resolvem jogo. Sabe? Você não vê um time fazer uma grande campanha, conseguir um acesso, conseguir um título, se não ter aqueles caras que resolvem jogos. Nesses que eu citei, por exemplo, eu deixei de fora o Jorginho, né, que foi um cara muito decisivo para o Atlético em muitos momentos. Então eu sinto falta desse tipo de jogador hoje no Atlético.
sabe? O Atlético não conseguiu, após essa repaginação do seu time, depois ali de 2024, o Atlético não conseguiu segurar nenhum desses jogadores referenciais que estavam aqui e, ao mesmo tempo, também não conseguiu trazer outros, né? Então, o Atlético, ele se tornou comum, um elenco de jogadores comum, e isso, sem dúvida, é um problema. Então, lógico, o Atlético nem começou as suas contratações, né? Por exemplo, o Atlético tem 3 caras que estão chegando aí já, o Matheus Ribeiro, o Igor Henrique e o Kevin Ramírez. Você vê em algum deles o potencial para ser esse jogador, né? Esse cara que vai se tornar um referencial técnico dentro do Atlético? O Matheus Ribeiro, ele se destacou muito no CRB, tanto é que pesquisando logo quando ele foi anunciado, houve reclamações no CRB por parte dos funcionários com a liberação dele. Era o capitão, tinha a torcida chiou bastante, então eu vejo no Matheus. E o Kevin Ramírez vai depender de como que ele vai atuar, principalmente nesse início do campeonato goiano. Uma máquina de se fazer ídolos, Gerli, são os clássicos. Quem vai bem clássico, quem dá E butinada, vilões dá também, entrevista. né, Ana? É, ídolos e vilões. Quem dá butinada, vai no microfone e faz uma. Ronaldo, a imagem que eu tenho do Ronaldo é naquele Atlético e Vila a provocação. É que ali, para mim, ele se consagrou para a torcida do Atlético. Um exemplo. Então, o campeonato goiano, ele dá essa margem aos jogadores que estão chegando. Mas se eu pudesse destacar, seria o Matheus, pelo histórico já nos times, de ser muito respeitado, e o Kevin pelo que pode jogar, pelos gols que pode marcar. Aqui o João cita, né, que o Adriano jogou no Juventude, é verdade. Só que ele não marcou no Juventude, né, João? Assim, ele era reserva, tanto que o Juventude liberou ele para voltar ao Atlético. Claro que era uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas ele não conseguiu ser esse cara marcante lá, esse cara que, igual esses outros, conseguiram. Eles eram marcantes no Atlético e eram marcantes também para quem jogava contra o Atlético. Aqui o Luiz, né, Luiz Caetano. Cadê a mensagem do Luiz? O Atlético não tem uma referência técnica. Uma pena a saída do Luizão. Inclusive, ir- inclusive iria atualizar aqui, Gerli, estava esperando. Informações do repórter Henrique Alcaraz, Luizão de saída do Atlético. Mas o nosso Luiz Caetano trouxe aí pra gente Obrigado, antes. Luiz. Você foi o nosso repórter. É assim, a nossa equipe aqui conta com a participação ativa do torcedor. Muito obrigado. O, Aqui o João Paulo, né, saiu de Campinas, foi a Caxias e voltou, exatamente, né? Essa foi o itinerário do Luizão. Entre esses caras que estão chegando, Ana, por exemplo, eu acho o Igor Henrique muito bom jogador. A questão é envolvimento dele e principalmente a situação física e clínica, se ele vai conseguir jogar, sabe? O Igor inteirinho, eu acho o Igor um cara muito interessante para a Série B. O Matheus Ribeiro era um cara capitão, né? Ele não era exatamente aquela liderança técnica, mas ele era uma liderança comportamental dentro do CRB. Ele pode, quem sabe, vir a ser esse jogador também aqui no Atlético, onde ele já passou, né? Ele tem essa bagagem de ser esse líder. Às vezes o cara não é aquele cara que resolve os jogos, tudo, mas é um cara que ajuda a manter o time forte dentro de campo, manter o time com a mentalidade forte. É uma situação interessante. Já o Ramírez é uma aposta, né? Um jogador que foi bem no Amazonas é uma aposta. Se ele debandar a fazer gol aqui no Atlético, aí ele rapidamente ganha o torcedor, né? Porque o caminho mais próximo para você ganhar o coração do torcedor é o gol. O gol está para o torcedor como as rosas estão para as mulheres, né, Ana? Exatamente, Gerli. Não é rosa murcha, eu não sou muito adepta a rosa, não. Não é Livros. não? É, aí está, assim, é a nova geração, tá vendo, torcedor? Você aí dos 20 e poucos anos vai ter que fazer
algum curso novo aí que mudou tudo. Mudou tudo. Mas o gol continua valendo, sabe? O gol continua valendo. O gol valia lá nos anos 60, 70, e hoje ele ainda continua sendo o caminho mais estreito entre o jogador comum e o jogador amado pelo torcedor, né? Ou seja, tem coisas que mudam, mas o gol não, como a poupança Bamerindos, né, que acabou, né? Mas o gol não, a poupança Bamerinda acabou, as rosas perderam o seu efeito, mas o gol continua sendo um grande conquistador de torcedores até hoje, nunca perdeu essa sua essência. Então é isso. E a gente vai acompanhando o Dragão, tudo que. Então, notícia nova, né? Já vamos ter que subir notícia aqui no canal, essa questão do Luizão. Tá, o atleta está se enfraquecendo muito em um mesmo setor, né? Que é essa questão do meio campo do Atlético. O Atlético perdeu o Ronald, não sei se volta, perdendo o Luizão, o Cauã foi embora, o Robert foi embora, sobrou pouca gente no meio campo do Atlético. Eu acho que hoje o Atlético não tem, assim, eu não sei, lógico, você tem uns meninos da base ali, mas para o Atlético formar um meio campo hoje dá trabalho, assim, Exatamente. por ausência de jogadores mesmo, né? Então é um setor que o Watson vai ter que trabalhar bastante aí nessas próximas semanas para manter, formar um meio campo forte, até porque todos os bons times do Atlético tinham bons meio campos, né? Você olhava que os meio campos eram meio campos bons, muito competitivos, e é muito difícil você formar um bom time hoje se você não tem um meio campo muito competitivo.